Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar com todos nós neste dia que o Senhor tem nos concedido. É motivo de alegria e principalmente a minha pessoa anunciar essas boas novas. Eu desde já quero agradecer a todos os meus amigos que estão inscritos no meu trabalho. Sou muito grato a Deus por anunciar o meu canal Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Para mim é uma honra anunciar essa palavra poderosa, essa palavra que tem poder de transformar a vida do homem. Assim como ela transformou a vida de muitos, assim como ela transformou a minha vida e a todos os meus familiares. Eu quero fazer uma leitura que está escrito no Evangelista São Lucas, capítulo 7, o verso 11 em diante, muito conhecido, a viúva de Naim. Estou em Lucas, capítulo 7, verso 11. Leamos. E aconteceu pouco depois, e ele a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o equife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todo se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus, glória somente a Ele, porque Ele é digno de honra e de glória. Só Ele tem o poder de levantar um defunto. Só Ele tem o poder de transformar a vida do ser humano. O cientista, a medicina é muito importante, estão muito avançados, mas nunca um cientista conseguiu dar vida a um morto. Nunca a medicina fez ressuscitar um morto. Mas o nosso Senhor Jesus Salvador, Ele fez isso. Agora Jesus vai chegando naquela cidade, como é de costume, Ele ia com seus discípulos e muitas pessoas o seguiam. A fama de Jesus se espalhou naquelas grandes cidades, porque por onde Jesus passava, havia transformação, havia milagre, havia as maravilhas. E Jesus agora está andando por ali e entra naquela cidade. Quando diz assim, entrou pela porta daquela cidade, porque antigamente, naquele tempo, a cidade era cercada por uma muralha para se proteger das guerras. Agora Jesus, quando vai entrando ali, o melhor falando, ele encontra com uma cena de uma mulher desesperada, chorando. Interessante que ele chega para aquela mulher e fala: não chores. Já pensou, você dizer, uma mulher que acaba de perder o filho pedindo para ela não chorar? Isso é impossível. Mas Jesus tem o poder de falar essa palavra, porque Jesus mandou ela dizer: não chore, porque ele ia dar vida àquele filho a quem ela havia perdido e estava chorando neste momento. É diferente dos dias nossos, que muitas vezes nós perdemos um ente querido, uma mãe perde um filho, e a pessoa chegar: não chore. É impossível nós falar isso. Na realidade, nós não podemos falar isso porque não vai trazer a alegria dela de volta. O que nós podemos falar, que nós costumamos falar: eu lamento, os meus sentimentos, chore aqui no meu ombro. Isso nós podemos ofertar. Mas Jesus não, Jesus ele tem o poder de trazer a vida de volta. E Jesus toca naquele caixão e ele fala: levanta-te. Aquele menino reviveu, aquele menino começou a falar. Mas antes Jesus se moveu de íntima compaixão. Quando nós se movemos, quando nós sentimos a dor um do outro, nós queremos fazer algo por as pessoas. Mas muitas vezes nós não sentimos essa íntima compaixão como o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele tinha.
Agora o Senhor Jesus fala para aquela mulher, entrega aquele filho àquela mulher. Aquela mulher não sabia, porque ali estava o autor da vida. Ali foi o encontro da vida com a morte. E o Senhor Jesus, ele é a vida. Ele encontrou-se com a morte, mas ele tem o poder de dizer: morte, sai dessa vida. Ele tem esse poder. E agora aquelas pessoas que estavam ali, acompanhando aquele defunto, acompanhando aquele velório, melhor falando, as pessoas viram uma grandeza. Eles nunca tinham visto aquilo acontecer. Agora a fama do Senhor Jesus começa a se espalhar naquela cidade. E aquelas pessoas começaram a glorificar a Deus e falando: ninguém nunca viu um profeta assim. Porque já teve muitos profetas. Mas aquele povo agora começa a entender que ali existe um homem que está acima do poder do ser humano. Que ali estaria um homem que ele fez retornar a vida daquele menino. Amados, o nosso Jesus, todos os dias, ele nos dá vida. Quando nós estamos vivendo numa situação de pecado, que não agrada a Deus, nós estamos mortos nos pecados. Nós estamos mortos espiritualmente. E quando nós começamos a entender o processo de Deus, essas maravilhas, nós começamos a reconhecer que nós precisamos de Deus. E muitas vezes nós confessamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí nós nascemos de novo. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Porque nós saímos da morte do pecado, daquela vida que era morte espiritual. E agora nós temos vida e vida em abundância. Aquele jovem agora, ele estava vivo, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ou o Senhor Jesus teve um encontro com ele, para dar a vida a ele. Aquela mulher que era uma mulher sofredora, porque ela tinha perdido o seu marido. Era viúva. Ela só tinha aquele filho para se apegar, para colocar todo o seu amor diante daquele filho que ela tinha, que tanto amava. E agora aquela mulher perde aquele filho. Aquela mulher agora está num desespero. Ela não encontra uma solução. Ela não encontra um momento para ela parar aquele choro. Mas de repente chega um homem e fala para ela: mulher, não chore. Se fosse no dia de hoje, nós ia dizer: como é que eu não vou chorar? Se eu acabei de perder meu filho, eu perdi meu marido, eu perdi meu filho, eu estou nessa situação e você manda eu parar de chorar? Mas o Senhor Jesus, Ele é o dono da vida, glória a Deus. Ele é o dono da vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida eterna, Ele é o Deus vivo que se manifestou aqui na terra para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder, para fazer coisas maravilhosas que o homem não consegue entender. Nós temos que aceitar, porque é projeto de Deus nas nossas vidas. Aleluia! O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio manifestar o seu poder glorioso para que nós possamos alcançar a nossa salvação. O Senhor Jesus, Ele é a nossa ponte que liga a Deus. Ele é essa nova aliança que liga o homem a Deus. Aleluia! E aquele povo ficou admirado pelos feitos do Senhor Jesus. Porque muitas vezes ele ouvia falar, mas ele não tinha visto. E agora ele reconhece que o Senhor Jesus é o profeta, que o Senhor Jesus, Ele dá vida, que o Senhor Jesus, Ele faz transformação, que o Senhor Jesus pode mandar parar de chorar, porque Ele tem o poder de acalentar, Ele tem o poder de retornar, Ele tem o poder de retornar essa vida, Ele tem o poder de transformar o choro em alegria, porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, glorificado seja o nome do Senhor. E neste momento, amado, essa palavra se cumpriu, porque na hora da tristeza, agora salta de alegria. Aquela mulher que estava triste, chorando, desesperada, ela agora salta, mas é de alegria, porque agora ela vê o seu filho falando, o seu filho ali diante dela, e ela agora começou a entender
que ali tinha um profeta, que ali tinha um homem que fazia milagre, que ali tinha um homem que dava a vida a quem estava morto. E hoje, muitas pessoas estão mortas espiritual. Eles podem ressuscitar, podem ter uma vida nova, transformação de uma vida velha que não adianta nada, que não vale nada, ter uma vida nova, que está ligado no Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Para você ser uma nova criatura, você tem que ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas você pode até dizer: eu não morri, eu não preciso, eu tenho uma vida boa, não me falta nada, eu tenho casas boas, tenho um carro, tenho a minha conta no banco, eu não sou doente. Mas eu quero te dizer, tudo isso é importante para o ser humano? É, mas isso aí não te leva a nada, isso aí não vale nada. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, ele se alegra na presença de Deus. Ainda que ele venha a perder os bens materiais, ele tem uma certeza absoluta que a sua vida aqui é passageira, mas a sua morada, o seu trono é na cidade celestial, é diante do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus maravilhoso que tem poder de dar vida ao morto. Aquela mulher, ela teve esse encontro. E que você, neste dia, através dessa reflexão, que é a palavra de Deus, você possa refletir que você precisa de Deus. Que você, às vezes, é morto espiritual. Você não tem paz. Você não tem um ânimo. Você não tem a família do jeito que você queria. Eu quero te dizer, debaixo da autoridade de Deus, falta Deus da tua vida. Busque a Deus, que você vai encontrar. Ele vai fazer algo novo na tua vida, assim como Ele fez algo na vida de muitos, assim como Ele fez algo na minha vida, porque Ele é o restaurador de vida. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus que se manifestou aqui na terra para dar essa graça maravilhosa, para que nós tivéssemos graça, porque nós estávamos condenados à maldição, nós estávamos condenados ao inferno, mas Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Ele doou seu sangue precioso, Ele foi humilhado de uma tal forma que não tem explicação, mas Ele venceu a morte, Ele deu um bravo de vitória, Ele falou: consumado está, a obra foi consumada. E Ele perdoou o teu pecado, Ele perdoou o meu pecado, Ele nos perdoa. Mas para isso você tem que confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida e falar para Ele: Senhor, me recebe. Senhor, olha para mim. Eu não posso, mas Tu pode. Eu não sei, mas Tu sabe. Eu não tenho, mas Tu tem. Tu pode todas as coisas, porque a Tua palavra diz que Tu pode todas as coisas. E as pessoas falam de mim, de Ti, que Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que dá vida. E eu quero ter essa vida. Porque a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem pecado que essa graça não cubra. Não tem pecado que Jesus não perdoe. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos renova diante de Deus, porque agora esse sangue nos limpa, nos purifica e nós temos acesso a Deus. Interessante é que qualquer sangue de animal que você pegar, você colocar num tecido, na sua roupa, ele vai ficar uma mancha e muitas vezes vai ter dificuldade para largar essa mancha. Ele suja, mas o sangue de Jesus, Ele nos limpa do pecado, dessa lepra que nos mata, essa lepra que nos conduz ao inferno, porque o salário do pecado é a morte.
mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Aquela viúva, aquele filho, teve vida. E aquela mulher se alegrou na presença de Deus. Aquela multidão viu os feitos do Senhor Jesus. Que você, amado, possa refletir nessa história. Que você possa sentir a presença de Deus. Que você possa confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Que você seja uma nova criatura. Que Deus vai fazer algo grandioso na tua vida. Assim como Ele fez nas nossas vidas. Eu não estou pregando religião. Eu estou pregando um Cristo vivo. Que nasceu de uma virgem. Se manifestou a sua glória aqui nessa terra. Para que o homem tivesse acesso a Deus. Ele é a fonte. Ele é a nossa ponte que nos liga ao Senhor. Ele é a nova aliança. Essa nova aliança que nos faz vencedor. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre a vida de todos nós. Que você, amado, principalmente você que ainda não teve um encontro com o Senhor, você pode até ter ouvido falar de Deus, porque eu sei que você já ouviu falar de Deus. Hoje o meio de comunicação, ela tem um espaço muito grande. E nós temos acesso de nós gritar aqui no nosso país que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos esse acesso. Mas muitos países são fechados, as pessoas não podem expressar essa alegria que nós temos de nós gritar o nome do Senhor nas praças, nas ruas, nos templos, em qualquer canto. Tem pessoa que gostaria de ouvir essa mensagem que você está ouvindo, mas não pode. E você pode. Dê glória a Deus, dê lugar a Deus, para que você possa compreender e entender que você precisa de Deus. Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, ou seja, você precisa da graça de Deus, dessa graça manifestada através do Senhor Jesus, para que você tenha vida, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.